No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteiras a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio de 2017, estamos começando um fim de semana recheado de Corinthians, para que a gente possa estar acompanhando, torcendo, vibrando e representando uma nação em todas as modalidades, em todas as categorias. Começando vamos falar do Campeonato Metropolitano da categorias iniciantes, que jogará nesse sábado a partir das 14 horas no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Às 14 horas começa o confronto entre Corinthians e Sorocaba com o Sub-18. O Sub-18 que está em segundo colocado na sua categoria, com 28 pontos em 10 jogos. O primeiro colocado é o Palmeiras, com 30 pontos em 10 jogos. Às 15 horas entra em quadra o Sub-16, também contra o Sorocaba. E o Sub-16 está em terceiro colocado, com 24 pontos em 10 jogos. O primeiro é o Palmeiras com 30 pontos em 10 jogos. E em segundo, o Audax, com 10 jogos, 27 pontos em 10 jogos. Às 16 horas é a vez do Sub-14 entrar em quadra. Sub-14 que está em terceiro colocado com 27 pontos em 10 jogos. Em primeiro lugar está o Sorocaba, o próprio Sorocaba, com 28 pontos em 10 jogos. Em segundo colocado, o Audax, também com 27 pontos. Então, o Sub-14 tem a oportunidade amanhã de passar à frente e tomar o primeiro colocado da equipe de Sorocaba. O jogo será realizado no Parque São Jorge. Então, jogamos com essa vantagem de jogar em casa. Às 16h45, entra em quadra o Sub-12. Sub-12 que está em primeiro colocado com 30 pontos em 10 jogos. Ou seja, 10 vitórias com o nosso Sub-12 do futsal, que estarão entrando em quadra. Lembrando, a partir das 14 horas, os horários das partidas a seguir é um horário previsto, porque a gente não tem, às vezes pode atrasar um pouco. Então, lembrando que quem quiser comparecer e acompanhar o Sub-20, o Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12 do Corinthians, ginásio Vlamir Marques, a partir das 14 horas amanhã, sábado, no Parque São Jorge. E amanhã, a partir das 14 horas também, só que em Jacareí, entra em quadra o nosso futsal feminino, que tem a parceria com a Academia Tiger. O futsal feminino, na categoria principal, joga contra a equipe de Jacareí a partir das 14 horas no ginásio Educa Mais. Então, pessoal de Jacareí, amanhã a partir das 14 horas, Corinthians Tiger contra a equipe de Jacareí, pela disputa do Campeonato Metropolitano Principal de Futsal Feminino. Esse é o Coringão também no futsal feminino. Então, pessoal de Jacareí, região aí, quiser comparecer e prestigiar nossas meninas, é um bom programa para um sábado à tarde. E amanhã à noite, a partir das 19 horas, tem mais uma partida da Liga Nacional. O Corinthians joga o seu quinto jogo pela Liga Nacional Futsal contra o Concórdia, lá em Concórdia. Então, a partir das 19 horas, Corinthians e Concórdia. Corinthians que ocupa a quinta colocação com 7 pontos em 4 jogos. São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, pessoal que puder comparecer também e acompanhar o Coringão do salão, time principal em Concórdia, estará representando nossa nação. Corinthians e Concórdia a partir das 19 horas. Falando um pouco do futsal, do nosso futsal principal, treinado pelo André Bier, o futsal que embarcou nessa manhã de sexta-feira para Concórdia, estará treinando no período da tarde, amanhã se concentrando para mais à noite, às 19 horas,
enfrentar a equipe de Concórdia. O Corinthians estará retomando para São Paulo a partir das 19 horas do domingo. E na próxima terça-feira, já estará enfrentando o adversário pela Liga Paulista. Dracena pela Liga Paulista no Parque São Jorge a partir das 19h30. Então o Corinthians joga amanhã, volta para São Paulo e já joga na terça-feira no ginásio Varmir Marques, no Parque São Jorge, já convocando a Fiel para se preparar para essa partida de terça-feira. Também teremos jogos pelo Campeonato Paulista de categorias menores, começando pelo Sub-20, que joga hoje contra o Guarani no ginásio Rubro Negro em Itatiba, a partir das 15 horas. Então hoje, sexta-feira, já tem Corinthians com o Sub-20 jogando pelo Campeonato Paulista contra a equipe do Guarani. Guarani que é mandante no estádio Rubro Negro em Itatiba. Então, Fiel Itatiba, um abraço para todos aí, comparecer e prestigiar nosso Sub-20, que sempre é bom lembrar que estará revelando novos jogadores para o nosso time principal. O Sub-15 joga amanhã, a partir das 9 horas na Rua Javari, contra o Guarani. Então, Corinthians e Guarani pelo Campeonato Paulista, categorias menores. O Sub-15 joga contra o Guarani e o Sub-15 está em primeiro colocado no seu grupo, no grupo 7, com 19 pontos em 7 jogos. Em seguida, às 11 horas, joga o Sub-17 também contra o Guarani e também na Rua Javari. Então, rodada dupla amanhã do Campeonato Paulista será na Rua Javari, Corinthians e Guarani. E o Sub-17 está em primeiro também, com 17 pontos em 7 jogos, também no grupo 7. Então, amanhã cedo, a gente amanhece vibrando e torcendo pelo Corinthians contra o Guarani na Rua Javari, a partir das 9 horas. O futebol feminino joga no domingo, na Arena Barueri, contra o Centro Olímpico, a partir das 15h30. Então as meninas do futebol de campo entram em campo, pelo Campeonato Paulista Feminino, no domingo, 15 horas e 30 minutos, na Arena Barueri, com entrada franca. E para quem gosta da bola oval, Corinthians Steamrollers joga contra o São Paulo Strongers domingo, a partir das 15 horas, no estádio do Flamenguinho, em Guarulhos, no Jardim Tranquilidade. Então, o nosso futebol americano estará entrando em campo e defendendo nossa camisa também no futebol americano contra o São Paulo Strongers no estádio do Flamenguinho, aqui no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Então, o pessoal de Guarulhos que quiser comparecer, e é bom lembrar que existe cobrança de ingresso para esse jogo e é vantajoso comprar antecipado. Para comprar esse ingresso antecipado, que custa R$20, é bom entrar na página do Facebook do Corinthians Steamrollers e se informar sobre o evento. Ali tem o site e as informações para estar comprando o ingresso antecipado, ou então até mesmo pacotes. Então, muita promoção aí para acompanhar o nosso futebol americano. Então, aproveite para curtir a página do Corinthians Corinthians Steamrollers, perdão, tô lendo aqui para não ler errado e acabei lendo errado. Então, Corinthians Steamrollers, curta a página no Facebook e acompanhe todos os jogos, todas as informações do nosso Corinthians no futebol americano. E nesse domingo, a partir das 16 horas, joga o Corinthians e Atlético Goianiense, lá em Goiás. Corinthians e Atlético Goianiense, por que não? Pergunta para a Fiel Goiânia se estamos jogando em casa ou não. Estamos em casa, jogando contra o Atlético Goianiense. A Rádio Coringão transmite essa partida a partir das 15 horas e 30 minutos. Estaremos acompanhando mais uma partida, a terceira partida desse Campeonato Brasileiro, onde, para mim, o Corinthians tem que estar buscando mais 3 pontos. Se aproveitar dessa situação do Atlético, que já fez 2 partidas, não marcou nenhum ponto. Eu acho que o Corinthians vai estar enfrentando uma equipe fechada,
mas a gente tem que jogar no desespero deles já, porque é terceira rodada, mas já estão fugindo do rebaixamento, já estão em últimos, né? Em último. Então, se aproveitar dessa situação, dessa circunstância do time, colocar a cabeça no lugar, a bola no pé e chutar pro gol. Essa é a intenção, fazer gols, ter vitória, marcar 3 pontos. É um campeonato de pontos corridos. Então é obrigação do Corinthians. O Corinthians é favorito e tem a obrigação de vencer, mesmo fora de casa. É uma partida que o Corinthians não pode estar perdendo ponto, deixando de marcar os 3 pontos. Então tem que jogar com o pensamento em ordem, no sentido de jogar no desespero do adversário e fazer os 3 pontos. Então a gente espera muito dessa partida para o Corinthians deslanchar um pouco mais, e chegar na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir nossos ouvintes, claro, os participantes aqui do Voz Mosqueteira de hoje, começando pelo Marcel, da Fiel Texas, que mandou seu áudio para cá. Falei, Marcel, boa, já tá com saudades, não mandou o áudio essa semana, como é que é? Tem que estar falando de Corinthians todo dia. Vamos aí, Marcel, o que você acha dessa partida? Bom dia, amigos da Rádio Coringão. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Olha o Domingos, como tá? Tudo bom? Marcelo da Fiel Texas. Cara, acho que o jogo vai ser 2-0 pro Corinthians. Corinthians daquele jeito, saindo rápido. Se acertar bem as conclusões ao gol, vai vencer com uma tranquilidade, eu acho. Tamo junto, vai Corinthians. Obrigado, Marcel. Tamo junto aí, vai Corinthians. É isso aí, o Corinthians precisa vencer. Não precisa ser de 2-0, pode ser até de 1-0. O importante são os 3 pontos. E eu acho assim, eles têm a responsabilidade de vencer essa partida. A gente não pode estar perdendo ponto, e tem que estar adquirindo pontos, principalmente nesse início de campeonato. O Atlético Goianiense já está se debatendo ali, nas últimas colocações, e a gente tem que se aproveitar disso. E o Corinthians tem que ter a consciência e a cabeça no lugar para entrar em campo e trazer os 3 pontos. Agora vamos ouvir o Rodrigo Salgado. E aí, Rodrigo Salgado, o que você acha dessa partida de domingo, Corinthians e Atlético Goianiense? Salve, salve, muito boa tarde ao Domingos aí, aos colegas, aos amigos corintianos do programa Voz Mosqueteira e da nossa gloriosa Rádio Coringão. Domingão, o time do Atlético teoricamente é mais fraco, vai estar jogando nos seus domínios, mas como eu disse até no começo da semana, que mesmo neste espaço, o Corinthians teve a semana inteira para treinar. E com o Carille, todas as vezes que o time treinou a semana inteira, o resultado do próximo jogo foi bem positivo. E eu não espero nada diferente. O Atlético sendo uma equipe mais fraca, é a hora do Corinthians começar a impor seu jogo, se soltar mais dentro do campo, para além de fazer um bom jogo, tá saindo com uma boa vitória. E continuando nas cabeças, não é verdade? Então é isso, Domingos. Meu placar para domingo é 2-0 pro Corinthians, com gol de Jô. Acho que vai deslanchar aí o Jô, para brigar até pela artilharia. Tá bom, Domingos? Um abraço aí a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Rodrigo Salgado. Como já dizia Vicente Mateus, não confunda o plural com consoante aí, hein? Você tá confundindo domingo com domingos aí, né? Eu acho que é uma brincadeira, mas muito obrigado pela sua participação. Realmente o Corinthians precisa trazer esses 3 pontos, para brigar pela liderança do campeonato, não deixar para as últimas rodadas, querer fazer alguma coisa no campeonato. A gente tem que ter essa consciência que está jogando contra um time que já está em desespero, e se preparou para isso. Teve a semana inteira aí para treinar, para recuperar os jogadores do desgaste físico, da última partida contra o Vitória, e entrar em campo e jogar. O que a gente espera
realmente são os 3 pontos. Placar 1-0, 2-0, 5-0, tanto faz, é os 3 pontos. A gente joga por eles. Agora, eu acho que assim, se o Corinthians conseguir fazer 1-0 no começo do jogo, vai obrigar o Atlético Goianiense a sair, né, para buscar o empate. Estão jogando em casa. Com isso, né, o Corinthians vai levar a vantagem de jogar no contra-ataque. E assim o Corinthians tem sido melhor, né, jogar no contra-ataque. Se der espaço, a gente faz até mais que 1-0. É isso que a gente espera. Muitos gols pra gente torcer bastante, pra gente vibrar bastante, né? E passar bem esse domingo com uma vitória do Coringão. Muito obrigado, Rodrigo Salgado, mais uma vez. Participe sempre aí, é essencial a sua participação. Como você diz, né? A nossa gloriosa Rádio Coringão. E vamos agora ouvir o Davi, da Fiel Texas, que está lá em São Francisco, na Califórnia. Fala aí, Davi, e a expectativa para essa partida de domingo, Corinthians e Atlético Goianiense, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 15h30. Olá, companheiros da Voz Mosqueteira. Olá a todos. Fala o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. O jogo Atlético Goianiense vai ser um jogo difícil, como todos falaram aí. Ele jogou contra o Flamengo, não foi tão fácil assim o Flamengo não, viu? E o Flamengo tem um bom time, assim. Pelo menos no papel tem um bom time. Eles apanharam um pouco para ganhar deles. Óbvio que eles vão vir fechadinho e tal. Mas eu acho que coisa que com a bola parada, um gol de cabeça. Esse zagueiro menino novo que vai jogar aí, que tá cheio de confiança. 1-0. 1-0, gol de cabeça de algum dos zagueiros. Jogo feio. Jogo complicado. Uma importância, 3 pontos. Vai Corinthians. Bom final de semana a todos. Abraço. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Fácil nenhum jogo né? A gente tá falando aqui que tem que vencer. Se fizer 1, faz 2, faz 3, né? Tá, por enquanto, numa suposição. É sexta-feira ainda, né? Então, tudo é maravilha pro fim de semana, né? O que a gente quer realmente é um domingo de sol, vendo o Coringão ganhar, né? Mas sempre tem dificuldades, né? Como a gente viu, uma dificuldade muito grande contra o Vitória. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Vai exigir muito dos jogadores na questão física, uma disciplina tática de todos. Então o que acontece? A gente sabe do desgaste do Campeonato Brasileiro para todos, para a comissão técnica, para jogadores, mesmo para os torcedores que querem acompanhar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, também é um cansaço. Vai para cima, vai para baixo e joga em Salvador, agora joga em Goiânia, daqui a pouco joga em São Paulo e assim por diante. Então, para todos, né, é exigido um esforço a mais no Campeonato Brasileiro por isso, né? Mas eu acho que o fato do Corinthians ter se preparado para essa equipe, para essa partida a semana inteira, treinado, o Atlético Goianiense já fez 2 partidas, então você já tem a ideia de como eles estão jogando, fazendo uma análise da situação atual do Atlético Goianiense com relação a essas 2 derrotas dessas primeiras rodadas. Então a gente já sabe que vai ser um jogo difícil realmente, mas a gente espera que o Corinthians melhore a questão da armação, da criação, né? E principalmente do arremate. A finalização é essencial nessa partida, porque a gente pode ter durante a partida inteira 2 oportunidades e uma tem que ser feita, ou até mesmo uma oportunidade vai ter que ser feita nessa oportunidade. Então essa é a situação do Corinthians, né? Que também, né, se acontecer de fazer um gol no começo, o Atlético Goianiense vir para cima do Corinthians, tomar o contra-ataque, aí já viu, né? Então acho que melhorando essa questão de finalização, que deve ter sido melhorada principalmente nessa semana, né, que está sendo trabalhada, a gente consegue um placar melhor. A gente quer um pouco de tranquilidade, né? Não sofrer tanto. 1-0 é muito pouco, né? Às vezes, né? Porque a gente quer alegria. A alegria de sempre gritar gol do Corinthians. Isso aí traz uma alegria muito grande para nós. Mas vamos aguardar, né, o jogo de domingo e torcendo bastante pro Coringão. Lembrando a todos, claro, com a transmissão da Rádio Coringão, a transmissão mais corintiana do mundo, com toda a parcialidade de corintiano, né, começa a partir das 15h30. É só acessar o nosso site e acompanhar
a transmissão mais corintiana do mundo. E para finalizar os palpites aqui da Voz Mosqueteira da Rádio Coringão de hoje, a gente vai falar o palpite do Careca, lá da Fiel Japão. Ele tá trampando e não conseguiu mandar seu áudio, mas mandou seu recado aqui que a expectativa dele para essa partida de domingo é 2-1 pro Coringão. Também um bom placar aí para essa partida, né? 2-1. Se ele fosse 2-0, melhor. Ou 1-0, que vale aos 3 pontos, né? É mesmo, Careca? Muito obrigado pelo seu recado aqui que você enviou, prestigiando sempre aqui o Voz Mosqueteira, a Rádio Coringão. Muito obrigado, Careca. Saravá, vai Corinthians! Lembrando a todos que queiram conhecer o Parque São Jorge, existe a visita monitorada todos os finais de semana, aos sábados, domingos e feriados, em 2 horários, às 10 e ao meio-dia. Com a visita monitorada, você conhece o Parque São Jorge, escuta as histórias, né, de cada canto, cada busto, né, a fazendinha, o ginásio, a biquinha. Então conhece o Parque São Jorge e também conhece o Memorial do Corinthians. Faz parte do pacote você fazer a visita monitorada e depois conhecer o Memorial, onde tem muito material que traz toda a nossa história. Então, quem quiser fazer a visita monitorada, aos sábados, domingos e feriados, em 2 horários, às 10 e ao meio-dia. Quem quiser conhecer só o Memorial tem um horário mais abrangente, que é de quarta a sexta, das 10 às 17 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 16 horas. Então, conhecer a nossa história é conhecer o nosso próprio time. Então, conhecer o Corinthians, conhecer as suas conquistas, a sua história, toda a sua luta para estar vivo. O quanto que o corintiano não lutou para manter o Corinthians, uma dificuldade muito grande sempre. Esse é o Corinthians, esse é o time que nós torcemos. Então é fundamental a gente sempre conhecer nossa história, nossa cultura, para que a gente saiba, para quem estamos torcendo. Então, aqueles que quiserem conhecer o Parque São Jorge, lembrando sempre que chegar uns 15 minutos antes, vai estar comprando o ingresso para fazer a visita monitorada no Parque São Jorge. E o Voz Mosqueteira fica por aqui, aguardo a participação de vocês aqui pelo nosso WhatsApp do programa, que é 11 96441 2718, mandando seu áudio, seus palpites para as partidas do Corinthians. A gente vai falando aqui. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!